Pronto, iniciamos a gravação então, gente. Uma boa noite para quem está aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos ver mais depois. Hoje, Oi! hoje a gente vai então dar um segmento, né? A aula da semana retrasada. Semana passada vocês tiveram um simulado. Inclusive, eu estou até devendo de olhar como é que ficou as respostas de vocês lá no Moodle, mas espero que vocês tenham ido bem. Se acharam as perguntas muito difíceis ou além do que a gente já passou para vocês, por favor, pode nos passar até agora aí no chat, dizer, olha, eu não lembro de ter visto isso, aquilo, assado, que a gente trabalha com isso, né? A gente precisa desses feedback também. Foi eu e a Manuela até que selecionamos as questões. Algumas, né? Não Ou todas, todas? foram 8 questões de história, a gente se dividiu bem. Tá, eu achei E que tinha mais. gabaritou, Raíssa, muito bem, olha, boa ajuda. Amei. Amei também, que bom. E deixa eu ver. Tá, vamos sobre hoje, então. Até estava na cabeça semana passada. Mas então hoje a gente vai ver, dando continuidade à aula de iluminismo, né, que a gente viu na semana retrasada, que a gente viu daí aqueles cara lá na França, lá na Europa do século XVIII, né, início do século XVIII, mais ou menos, produzindo, né, produzindo conhecimentos, e não só caras, mas também algumas mulheres, né, mas a gente também problematizou o quanto elas foram invisibilizadas, né, na sua época e posteriormente também. Mas a gente então viu que tinham pessoas que estavam pensando no comportamento humano no geral, né, e pensando como poder se livrar ou explicar o porquê que a gente deveria se livrar das amarras do antigo regime, né, do absolutismo. Uma dessas questões que a gente viu na semana passada, né, a gente viu então Montesquieu, que cria, né, essa ideia, que a gente vai ver no próximo slide melhorzinha, e a gente viu semana passada, que é a ideia dos três poderes, né, que o Estado então se dividiria em três poderes, que cada seção desse poder seria ministrado por pessoas que, né, estariam em conformidade com outras ideias do iluminismo, né, como questões de liberdade e tal, mas o Montesquieu, a princípio, né, que foi o cara que criou essa teoria dos três poderes, é uma das teorias mais práticas assim do que a gente conseguiu ver no iluminismo, né? Porque ela de fato ela é aplicável, ela está sendo aplicada, né? Desde que as repúblicas, por assim dizer, começaram a surgir. Então, no próprio modelo de Estado francês, que vocês vão ver semana que vem, quando a França se revoluciona e corta a cabeça dos reis e cria, né, a sua república, também é baseada nesses conceitos, nessas teorias que o Montesquieu, junto com outros iluministas, criaram, né, ainda no século XVIII. Mas vamos então partir sobre o que eram então esses três poderes e depois então a gente vai ver um pouco da Constituição, que é praticamente a união de leis e de diretrizes, por assim dizer, que um Estado e que as pessoas que vivem no Estado ou que comandam esse Estado devem seguir. E depois a gente vai falar um pouco do Brasil atual, né? Como essas duas questões de três poderes e Constituição estão em pauta nos dias de hoje. A gente vai trazer algumas notícias um pouco mais velhas, de 2020, 2021, mas em 2022, agora com o ano de eleição, né, a gente tem então justamente esse tema muito em pauta, muito em voga, né, super importante. Então por isso que eu até gosto de falar que essa é uma aula também não só de história, mas também de educação política. Então eu espero que se vocês tinham alguma dúvida, algumas questões sobre esses temas que a gente vai ver hoje, elas sejam não solucionadas, mas que elas sejam próximas de uma explicação que vocês não entendiam e que crie mais dúvidas, né, gente? Porque a questão é sempre ter mais dúvidas, não solucionar, porque não tem graça se solucionar tudo. Quer falar alguma coisa, Manuela? Sim, quero falar. Na verdade, essa aula, ela é resultado de um projeto meu e do Bruno, lá de 2017, né, Bruno? A gente tinha que fazer uma sequência pedagógica numa disciplina, era um trabalho que a gente fez, né, para essa disciplina, e aí a gente pensou em fazer essa aula. Então eu estava até brincando aqui antes que o Montesquieu, na verdade, é uma desculpa para a gente falar desse tema, porque a nossa intenção mesmo
é a gente falar sobre o Brasil hoje, como essa teoria do Montesquieu, ela aparece, né, na organização do Estado brasileiro. Não é a mesma coisa, tá? É diferente do que o Montesquieu escreveu, mas é baseada nisso. Então, a gente vai falar, explicar para vocês os três poderes e tal. Já adianto que provavelmente alguns de vocês já sabem, a gente vai estar falando coisas óbvias, mas a gente entende que a gente está num cursinho popular, que vocês são jovens, que vocês precisam saber dessas coisas, é uma aula de cidadania também. Eu imagino que a maior parte da população brasileira não saiba das coisas que a gente vai tratar, que são básicas. É uma aula que eu tenho um carinho enorme, assim, eu acho ela importantíssima. E, inclusive, nesse ano da eleição, e que vocês possam falar com os pais de vocês, com os amigos, e passar isso para frente, né? O que a gente vai conversar aqui hoje. E até eu estava falando essa semana com o guri que mora comigo, que é advogado, falei com meu pai, que fez direito também, para entender mais o judiciário, que é super complicado. E eles me falaram que às vezes até as pessoas do direito mesmo não sabem. Depois a gente vai falar, mas mesmo o judiciário se atravessa assim na estrutura. Então tem coisas que a gente vai falar que às vezes não são, que são no papel, mas que às vezes na prática não se concretizam, né? Para vocês verem como é complicada essa estrutura do Estado e para vocês entenderem como ele funciona também, né? Entender quem são os atores que fazem parte, né, da nossa estrutura do Estado. É isso. Razão. Bom, então vamos iniciar os slides. Então, gente, Montesquieu, né, e o Iluminismo, a gente então viu um pouco disso na semana retrasada. Vimos então que o Iluminismo é uma corrente, né, de pensamentos que surge a partir do século XVIII, principalmente, né, sendo produzida pela classe burguesa, mas também alguns da classe mais aristocrática, e visa então combater, né, se não é essa a palavra certa se aproxima, né, num combate ao absolutismo, né, as ideias do poder absoluto, as ideias de uma sociedade gerida sempre pelos mesmos, sempre por questões de sangue, por questões que não são, a princípio, democráticas, né? Até a questão da própria teoria de três poderes e a questão de eleições e tal vai muito nesse encontro com essa questão mais filosófica do que é democracia e que não era um termo, né, da época do iluminismo, né? Do iluminismo também, mas não era a época do absolutismo, né, do antigo regime, muito pelo contrário, né? Democracia dá para se dizer como o oposto, né, do antigo regime. Mas então, Montesquieu vai escrever então em 1748, né, bem na metade do século XVIII, o livro O Espírito das Leis, né, e então ele vai trazer nesse livro, nessa sua obra, a organização, que o Estado pode se organizar em três esferas. Então ele sugere que o Estado pode se organizar em três esferas e que cada esfera dessa iria representar então um tipo de poder. Então ele apresenta o poder executivo, não ia falar uma coisa mais tarde, mas enfim, poder executivo, né, que declara paz ou guerra, lida com diplomacia, estabelece segurança e aplica as leis. O legislativo, então, que vai produzir, vai corrigir, vai revogar leis, né? A gente vai falar um pouquinho também melhor sobre cada atuação depois, nos próximos slides. E um terceiro poder seria o judiciário, que então puniria os crimes, né, interpretados pela lei, julgaria querelas, né, julgaria então as queixas, querela queixas da população, né, e iria então monitorar o exercício das leis, né, como as leis estavam sendo ou criadas pelo legislativo ou executadas, né, postas em prática pelo executivo. Mas a questão principal, né, do que o Montesquieu levanta também quando ele sugere essas três esferas de poder, é que eles devem se autorregular, sendo que nenhum deles é maior que o outro, ou nenhum deles deve ser maior que o outro, né? Aqui no próximo slide, deixa eu ver. Tem uma capinha de umas primeiras edições, assim, né, do que era o De l'Esprit des Lois, não sei se é assim que fala, mas a edição em francês do Espírito das Leis, aqui no lado direito, uma versão brasileira mais recente. Aqui, né, então, nas palavras de Montesquieu, ele vai dizer que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele, de maneira que é preciso
que, pela disposição das coisas, o poder freia o poder. É isso que ele quer dizer, então, quando ele fala que os três poderes se regulam, né, se autorregulam. Quando os três poderes eles têm o mesmo nível de poder e eles devem, então, se regular no sentido de que nenhum poder tenha mais poder que o outro. Então, o próprio poder vai frear o poder. Por isso que ele fala no finalzinho, o poder freia o poder. Porque só nessa maneira mais de equilíbrio e de que as coisas tivessem equidade, por assim dizer, né, que os poderes tivessem um exercício semelhante de poder, assim se evitaria o despotismo, né, o despotismo esclarecido, que nada mais é que uma roupagem, né, do antigo regime, do autoritarismo, por assim dizer, com roupas mais modernas, com roupas iluministas, com roupas que trazem, né, um pouco dessas teorias de liberdade, de direitos e tal, mas que na verdade ele ainda é um poder déspota, ele ainda é um poder autoritário, um poder único, por assim dizer também, né? Ele que se coloca acima dos outros poderes ou acima das outras pessoas. Então, acho que a principal questão do Montesquieu é lembrar que ele sugeriu, ele pensou nessas três ideias de esferas de poder que iriam governar o Estado, que iriam administrar o Estado, e que esses três poderes, eles nenhum é maior que o outro, eles são iguais por si, e que eles devem se autorregular, né? Se auto-vigiar também. Aqui eu só trouxe um print do dicionário, né, do que é o despotismo, né? Que ele diz, então, mando absoluto, né? Ou arbitrário. Que é o caso do antigo regime, quando a gente era ainda governado por reis, né, que estavam lá sendo herdeiros de família, herdeiros de trono, né, e não estavam no ofício de governante como escolhido pela população, né, através dos seus feitos, e sim só porque nasceu com sangue ou com um nome que estava já no poder. Manuela, acho que agora é tu. Isso. Então, como eu comentei antes, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como isso se aplica no Brasil hoje, né? A partir da nossa Constituição. Então, vamos começar falando do poder executivo, né? E aí, um macetezinho para vocês lembrarem, né? Que é o poder que executa, executivo, o poder que executa. As principais funções, então, do executivo são administrar os interesses do povo, governar segundo relevância pública, fazer serem efetivas as leis e dividir entre os três níveis de governo, que a gente já vai falar o que são esses níveis, a gestão administrativa em educação, saúde, segurança, mobilidade pública e etc. Então, quem são as pessoas que representam o executivo, né, na estrutura do Estado? A nível federal, a nível de Brasil, né, então a gente tem o presidente ou a presidenta da República. A nível de Estado, no nosso caso aqui, o Rio Grande do Sul, a gente tem o governador ou governadora do Estado. E a nível de município, no nosso caso, Porto Alegre, o prefeito ou prefeita do município. Então, são essas pessoas que mais explicitamente representam o poder executivo, que é esse poder que executa. Nos 4 casos, né, as eleições acontecem de 4 em 4 anos, através do voto popular, né, o voto direto. Nós vamos lá na urna e elegemos essas pessoas, né, para ocuparem esses cargos por 4 anos. E aí tem a possibilidade de uma reeleição, né, que é uma coisa relativamente nova, né, acho que é dos anos 90, a partir do Fernando Henrique Cardoso, que pode fazer reeleição no Brasil. Pode passar, Bruno. Além disso, o executivo tem outras funções, né, que é ou a presidente, né, comanda também as Forças Armadas, é o comandante supremo, né, do Exército. Isso é uma função que a gente viu ali que o Montesquieu fala, né, de declarar a paz ou a guerra, enfim. Então, é a segurança, né, e, enfim, essa parte de guerra, enfim, está toda centralizada, ou praticamente toda, né, no executivo. E também é o ou a presidente que indica ou a procuradora-geral da República, que é, depois quando a gente falar do legislativo, não, do judiciário, a gente vai falar um pouco mais dessa figura, mas basicamente ele é o chefe ou a chefe, né, do Ministério Público
E um fator interessante é que essa pessoa que tem o poder para investigar aquelas pessoas que têm o foro privilegiado, né? Que são esses o presidente, enfim, os deputados e etc. Então, para vocês verem, aqui já tem uma grande contradição, né? Porque ao mesmo tempo que é o cargo que pode investigar e punir o presidente ou o presidente da República, também é a pessoa que é indicada por esse cargo. Então, ali a gente tem um conflito de interesses muito grande, né? Que foi um tema até há pouco tempo atrás. Depois a gente vai retomar com vocês, mas é importante assinalar isso. E além desse cargo, também é o presidente, é o presidente que indica os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, que também é uma instância é a maior, né, instância do Poder Judiciário. Também é uma questão bem importante. E aí a gente faz uma ressalva aqui, que nesse caso, eu falei que tem essa contradição, mas o Senado, que é uma das representações, né, do Poder Legislativo, pode revogar essas indicações, que é um mecanismo de controle, né, que o Bruno estava ali, do poder que freia o poder. Então, o Senado tem esse poder para evitar, né, uma indicação que vá favorecer o presidente ou a presidente, enfim, mas aí a gente tem todo um jogo político que se desenvolve, né, para às vezes burlar, né, essa forma, essa prerrogativa que está aí para tentar frear o poder. Pode passar. Aqui a gente trouxe também, porque eu acho importante, né, a gente vê os prédios que representam esses poderes. E aí, então, a gente tem, a nível federal, né, ali a figura que está no meio, abaixo, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, que é onde o presidente da República, né, desenvolve, né, o seu papel, faz reuniões, enfim. Eu acho importante também, outra coisa que eu quero ressaltar, a gente vê esses prédios, porque às vezes eles falam, hoje o palácio... Vocês ouviram esse barulho? Foi o meu gato, provavelmente. Eu tava falando que às vezes a imprensa usa assim, o Palácio do Planalto hoje se reuniu com não sei o quê, Piratini, e às vezes eles estão querendo falar isso, o Poder Executivo que está, né, atuando, ou o presidente, o governador, enfim. O Kremlin é o maior exemplo disso, né? Vocês não veem o tempo todo agora, o Kremlin disse isso, o Kremlin fez isso. O Kremlin é nada mais que o Palácio da Alvorada da Rússia. Assim como a Casa Branca é o Palácio da Alvorada dos Estados Unidos. Então é a casa Exatamente. do executivo. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente ver esse prédio, saber como ele se chama, para a gente saber do que essas pessoas estão falando, né? Do que elas estão fazendo referência. Bom, aí à direita, a gente tem o Palácio do Piratini, que fica aqui em Porto Alegre, né? Que é a sede do governo estadual, lá onde o Eduardo Leite morava, né? Que é o nosso ex-governador agora é o vice dele, né? Que é governador. Que fica ali na Praça da Matriz, não sei se vocês conhecem. Vocês podem ir comentando, inclusive, se vocês conhecem, vocês já sabiam disso, eu gostaria de saber. Enfim, e aí ao lado, à esquerda, a gente tem a Prefeitura de Porto Alegre, né, que é a sede do Executivo a nível municipal. Hoje, né, o nosso prefeito é o Sebastião Melo, então, que desenvolve as suas funções na Prefeitura de Porto Alegre, que fica ali do lado do mercado público, né. Bom, além desses cargos assim maiores, a gente tem os ministérios e as secretarias, que também fazem parte do poder executivo, né? Então são órgãos do poder executivo. No âmbito federal, então, a gente tem os ministérios, e no âmbito estadual e municipal são as secretarias, mas a função é bem parecida, né? Tem alguns governadores que moram no Palácio do Piratini. O Leite foi em muitos anos que decidiu, fazia muito tempo que um governador não morava no Palácio do Piratini e o Leite decidiu morar lá. Mas é opcional, tá? Para todos eles é opcional, inclusive lá em Brasília também. Eu não sei se é exatamente no Palácio do Planalto, mas tem um lugar também que é reservado para o presidente morar. Pois é. Bom,
cada ministério e secretaria é responsável por uma área específica, né, que eu comentei antes, e é liderado por um ou uma ministro, ministra, ou um secretário ou uma secretária. Então, a gente tem, né, o Ministério da Saúde, da Educação, Segurança, da Fazenda, e aí cada chefe do executivo, né, que assume, ele decide como vai ser essa disposição. Tanto que vocês podem ver, né, quando muda o governo, sempre tem essa discussão, quantas secretarias vão ter? Vai ter a Secretaria dos Direitos Humanos, da Mulher, tem tudo isso, né, tem essas discussões. Antigamente, existiam algumas poucas secretarias que eram bem grandes e abarcavam muitas coisas, e elas raramente se modificavam. Hoje em dia é bem comum que se modifique, né, essas secretarias. É quase que esperado, assim, né, da pessoa que toma posse, que ela implante as suas secretarias ou faça a extinção de outras, enfim. Então, essas secretarias, elas são encarregadas de estabelecer estratégias, diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos públicos. Aqui que vem justamente essa parte da execução, né, que a gente estava falando antes, do poder executivo. O que tem são essas secretarias e os ministérios, né, ali que vão se desenvolver as políticas públicas em que o dinheiro do Estado vai ser aplicado, né. Então, por exemplo, o ProUni é uma política pública, secretaria do Ministério da Educação, né? Por exemplo, o combate à Covid é uma política pública da Secretaria de Saúde, né? Então, ali vai se desenvolver as diretrizes de como isso vai ser aplicado, se vai investir em vacina, se vai contratar mais profissionais, se vai fechar um hospital, e passa pelas secretarias, né? Então, aí que vem essa noção de execução do executivo, né? Sendo redundante, mas é isso mesmo. Eu vou ler aqui o que o Nicolas escreveu. Uma curiosidade é que um dos motivos de tirarem o Palácio do Cateto do Rio, colocarem no Palácio Piratini, o Palácio do Piratini é do governo do estado do Rio Grande do Sul. Lá em Brasília é o Palácio do Planalto Alvorada, tá? Foi disputar o acesso do povo em manifestações ao centro do poder executivo do país, pelo menos uma prof me falou isso uma vez. Pois é, isso é uma questão que a gente vai ver lá quando falar da construção de Brasília, né, gente? A gente vai retomar algumas coisas, né, lá com o JK, enfim. Mas realmente, né, a estratégia que foi falada é que queriam levar o desenvolvimento para o centro do Brasil, né, uma região que era pouco habitada, enfim, lá no centro de Goiás, e criaram, né, Brasília. Mas, de fato, fica longe, né, para ter manifestação. E se vocês, não sei se vocês já foram para Brasília, mas é uma cidade que não é pensada para tu ser pedestre, né? As ruas são muito largas, enfim, o trânsito, o que dificulta muito. Então, é uma teoria bem plausível, assim, tem muitos historiadores que apontam isso também. Pode passar, Bruno. Então, aqui a gente tem essas duas fotos, né? À direita aqui, a esplanada dos ministérios, né? Cada um desses prédios que vocês estão vendo ali representa um ministério, né? E lá ao fundo, depois a gente vai falar, que é onde está o legislativo, bem no meio, né? Lembrando que Brasília foi projetada pelo Oscar Niemeyer justamente pensando nessa disposição dos três poderes, enfim, então tudo tem um significado. E aí, à esquerda, a gente tem o CAF, né, que aqui em Porto Alegre todo mundo conhece, porque é esse prédio que tem essa curvatura, que quer descer de skate, enfim. Mas ele é um centro administrativo, Fernando Ferrari, ele é esse centro administrativo, e aí tem várias secretarias, né, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Direitos Humanos, enfim. Então, é um prédio do Poder Executivo Estadual aqui do Rio Grande do Sul, né. Pode passar. Então, vamos falar agora do legislativo, que é esse poder que legisla. Legislativo vem de lei, né, gente, para vocês lembrarem. Então, é o poder que produz, corrige e revoga as leis por tempo limitado ou ilimitado. Ele também, uma das principais funções do legislativo é fiscalizar o poder executivo. É o poder que tem
que pode, né, iniciar um processo de impeachment e, de fato, concretizar, como aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff, né, em 2016. E por que isso acontece, né? Porque lá no dia da posse, lá 1º de janeiro, no nosso caso agora, do ano que vem, né, vai ter todo esse ritual. Quando um presidente ou uma presidente vai assumir, né, o poder executivo, assumir a presidência da República, quem conduz o chefe do poder executivo é o presidente do legislativo, né? Por que isso acontece? Porque é uma forma simbólica de mostrar, porque o legislativo ele é o poder que mais abrange o povo, né? Porque o executivo é uma pessoa e as pessoas que essa pessoa escolhe para trabalhar com ele ou com ela, e o judiciário, as pessoas entram através de um concurso público. Então, o legislativo é esse poder em que qualquer pessoa pode ser eleita, né? Claro, tem alguns critérios, mas ele representa, a princípio, o povo. Então, é o povo que conduz o chefe do executivo para assumir. Por isso que é o legislativo que tem poder de destituir essa pessoa também, tá? E isso acontece em todos os níveis, tá? Federal, estadual e municipal. Os cargos que representam o legislativo são os senadores e as senadoras, os deputados estaduais e federais, as deputadas também, vereadores e vereadoras no município. E no nível nacional, no nível de Brasil, no nível federal, a gente tem o Congresso Nacional, que é dividido entre o Senado e a Câmara dos Deputados, né? Isso a gente chama de um congresso bicameral, os bi de duas câmaras, né? E aí a gente já vai seguir para falar um pouquinho mais sobre isso. Então, deputados, deputadas e vereadores e vereadoras são eleitos e eleitas de 4 em 4 anos através do voto popular direto, com a possibilidade de uma reeleição. Não, na verdade, tem de uma reeleição, não. Eles podem estar incorretos, eles podem ser reeleitos infinitamente. Inclusive, tem pessoas que estão há décadas, né, ocupando esses cargos, que depois a gente vai falar também. Os senadores e as senadoras também, eles, na verdade, eles possuem uma eleição diferenciada, né, porque eles permanecem no cargo por 8 anos. Então, na eleição de senadores, a gente tem uma variação, né, que em 2018 foram eleitos 2 senadores aqui no Rio Grande do Sul, e aí agora em 2022 a gente vai eleger só um, porque os que foram eleitos em 2018 estão na metade do mandato, então, para essas pessoas saírem só lá na outra eleição, a próxima depois de 2022, que vai ser 2026, né? Acho que sim. Bom, cada estado possui 3 senadores, né? Isso é igual para todo mundo, né? Enquanto o número de deputados ele é calculado conforme o número populacional, né? E a mesma coisa acontece com os vereadores. Já vou explicar, Pedro. Já vou chegar lá. Então, por exemplo, o estado que tem mais deputados é São Paulo, né? Porque é o estado que tem mais habitantes, né? Que tem a maior população. Enquanto tem estados que, por exemplo, acho que é o Acre, enfim, o Amazonas, tem um número que são os que têm um número menor de deputados, porque é isso, né? Varia conforme a população. Tem um cálculo lá que é feito e aí se estipula quantas cadeiras cada estado pode ocupar, né, na Câmara de Deputados. No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem 513 deputados e deputadas federais, né? Mentira. O total são 513, sendo 31 pelo Rio Grande do Sul, tá? Que é isso que eu tava falando, né? Se faz um cálculo com a população do Rio Grande do Sul e se estipulou que 31 desses 513 seriam do Rio Grande do Sul. E aí, na nossa Câmara, na Assembleia Legislativa, né, que é a nossa Câmara Estadual, a gente tem 55 deputados estaduais. Tá bom? Me atrapalha um pouco, porque é muito número, muita informação, tá? Mas vocês estão entendendo, né? Então, aqui eu vou explicar um pouquinho essa pergunta do Pedro, tá? Agora, qual é a diferença
Isso aqui a gente tirou do Politize, tá, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem se aprofundar nisso, a gente tá dando uma pincelada rápida aqui. Mas esse site é excelente, super indico para vocês. Tem vídeos, tem gráficos. Então, é bem interessante para a gente entender melhor, né, essa nossa estrutura do Estado. Tá bem pequenininho, mas basicamente o que tá falando aqui nessas letrinhas sobre o Congresso é que vocês estão vendo, né, o desenho daquele prédio que estava lá no meio da esplanada dos ministérios que eu comentei, né? Que são essas duas torres, que é onde ficam os gabinetes, né, dos deputados e senadores, e essas duas tigelas, digamos assim, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que tem uma virada para cima e uma virada para baixo? Alguém sabe por que isso acontece? Ó, tô digitando. Tá. Isso é uma das sacadas do Oscar Niemeyer, né, que ele pensou quando ele projetou Brasília. Essa tigela virada para cima, ela representa a Câmara dos Deputados, e a virada para baixo representa o Senado. Por que uma virada para cima e uma virada para baixo? Isso tem a ver com a diferença entre elas. A Câmara dos Deputados, por ter essa noção de representar o povo, por ter essa noção da quantidade por estado, tem uma questão de idade também, né? Ela é pensada para existir para representar justamente o povo e a sua pluralidade, né? Também ela é pensada mais, ela tá virada para cima justamente porque ela supostamente é para ouvir, ela tá virada para o povo, para cima, para ouvir o que o povo fala e para discutir ali. E geralmente ela é pensada também para ser onde tem as discussões das minorias, para trazer assuntos polêmicos, enfim, tudo que aflige a população tem que passar por aí. Por isso que os deputados têm que estar virados para o povo, para escutar o que o povo tem para falar e para representar esses anseios. Enquanto o Senado vem de sênior, né, de ancião, porque são pessoas mais velhas. Então ele é mais introspectivo, mais virado para dentro. É para ter discussões é como se fosse meio que para podar as coisas que a Câmara dos Deputados discute que talvez não seja interessante, enfim. Então tem essa é uma noção assim, é um pouco complicado de explicar e eu acho até um pouco meio preconceituoso, sei lá, não, é meio estranho, né? Mas é essa noção assim que os senadores são mais velhos, mais ponderados, enfim, enquanto os deputados são mais jovens e vão escutar mais o povo e representar o que o povo quer ouvir. E aí tem essa. Por que são só 3 senadores, né, por estado? Porque pelo que está escrito na Constituição, os senadores representam as unidades federativas, né, os estados, enquanto essa noção meio abstrata do que é o estado, enquanto a Câmara representa o povo, né, as pessoas. Então, ali no textinho está explicado um pouco melhor do que eu consegui reproduzir aqui, mas acho que deu para entender um pouco essa noção, né? Sim, Bruno. Você quer falar? Não, deu perfeitamente para eu consegui entender. Pessoal, se tiverem dúvidas, vão Tá bom, falando. obrigada. Vamos falando. Mas, enfim, é basicamente isso. Eu recomendo vocês darem uma olhadinha nesse gráficozinho. Depois a gente manda o link para vocês, que ele explica um pouco melhor. Mas é basicamente essa a ideia. E aí aqui a gente trouxe as fotos, né, desses prédios que representam o legislativo. Então ali embaixo a gente tem o Congresso Nacional, né, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. Ali eu falei das tigelas, né, viradas e os prédios no meio que são os gabinetes. Em cima a gente tem a direita, né, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é o Palácio Farroupilha, que fica ali na frente, né, do Piratini, na Praça da Matriz. E à esquerda a gente tem a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, que é um prédio muito escondido, que eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Em Porto Alegre ele fica ali perto do Guaíba, Atrás do CAF. perto do Parque Harmonia, né? Atrás do CAF, atrás da rampa de skate. Isso. Também tem Entre o ligação. CAF entre o CAF e o Harmonia ali, é meio no meio do mato, assim, é bem difícil de identificar ele, mas tá ali, né, essa sede da Câmara Municipal. Pode passar, Bruno.
Aqui a gente quer trazer uma discussão para vocês, que essa é uma foto que a gente tirou lá em 2017, lá na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, né? Que é essa galeria dos presidentes da Assembleia. Aí eu queria que vocês dessem uma olhada ali, se vocês percebem alguma coisa de estranho. Lembrando de tudo isso que eu falei, né? Do poder legislativo representar o povo, a pluralidade e tal. O que vocês enxergam olhando para essa foto? Enxergam alguma coisa estranha? Exatamente, só tem homem branco e nenhuma mulher. Eu acho que tem um homem, acho que talvez foi até depois, mas teve um homem negro que foi presidente da Assembleia, mas, tipo, é um. E aí, pode passar, Bruno. Aqui entre 2016 e 2017, a Silvana Kovács, que é do PP, foi presidente da Assembleia também, mas foi a primeira mulher e acho que em 135 anos de Assembleia, uma coisa assim, a ocupar esse lugar, né? Pode passar, Bruno. E aí também, quando a gente estava fazendo a pesquisa para fazer esse trabalho, a gente se deparou com essa frase. Vocês conseguem ler o que está escrito aí? Ah, mas está na legenda. Povo sem parlamento é povo escravo, né? É uma que está escrito na entrada ali, na entrada principal, né, da Assembleia Legislativa, que é uma placa que foi colocada em 2010. Eu falei 135, mas 175 anos, agora já bem mais, né? Do Parlamento Gaúcho. O que vocês acham dessa frase, gente? É uma frase que está muito inspirada no nosso hino também, né? Pedro pergunta aqui, por que o Rio Grande do Sul tem necessidade de ficar fazendo esse tipo de frase? Caraca. Pois é. É bem complicado, né, gente? Acho que essa placa fala bastante do porquê que não tem pessoas negras, porquê que não tem mulheres, né, representando o nosso povo na nossa Assembleia Legislativa. E as eleições estão aí para a gente pensar quem é que a gente quer que ocupe esse lugar, né? Pode passar, Bruno. Vou deixar em aberto para vocês pensarem sobre isso. Depois a gente vai trazer alguns dados. Tem que correr, né? Vou ler bem rápido, então. Requisitos mínimos para se candidatar a um cargo político eletivo: ter nacionalidade ou ser naturalizado, tá em pleno exercício dos direitos políticos. Aqui entra a questão da lei da ficha limpa, enfim. Então, tem algumas coisas que tu pode perder os direitos políticos. Tá listado na justiça eleitoral, tá, né? Quando a gente vai lá fazer o título de eleitor, enfim. Ter domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos um ano antes do pleito, então tu não pode mudar, né, o teu domicílio eleitoral, tipo, de Porto Alegre para outro município com menos de um ano da eleição. Ser filiado ou filiado a um partido político também, pelo menos um ano antes da eleição. Ter a idade mínima verificada na data da posse, então 18 anos para vereador, vereadora, 21 para deputado ou deputada federal, deputado estadual, prefeito e vice-prefeito, 30 anos para governador e vice-governador e 35 para presidente, vice-presidente e senador. Aqui que entra aquela questão da idade que eu falei, né? A média de idade do Senado deve ser pelo menos uns 70, 75 anos, né? Tem gente bem mais velha que isso lá. Pode passar, Bruno. É um museu, gente. Uhum. Aqui a gente trouxe esses gráficos para a gente pensar um pouquinho a composição, né, do Senado. Isso aqui é da atual legislatura, né? Então, o partido que tem mais senadores é o MDB, aí seguido o PSDB, o PSD. Depois, quando a gente for falar na aula de redemocratização, a gente vai ver, né, a origem desses partidos, o que eles representam ideologicamente, tá? Só para vocês terem uma noção. E aí também tem os eleitos em 2018, acho que tem a ver com reeleição, enfim. E também essa coisa dos 8 anos, tá? E a composição da Câmara, né, dos deputados, o partido que tem mais deputados é o PT,
seguido do PSL, que reflete muito, né, a nossa atual política, o PP, o PSD, enfim. Pode passar, Bruno. Aqui a composição do Congresso por raça, né? O gráfico aqui à esquerda, né? Em cima a gente tem os deputados, embaixo os senadores. Então, 75% são brancos, 20 se consideram pardos, 20,27, né? E 4,09 se consideram pretos. E apenas 0,88% amarelos, né? E aí no Senado isso fica ainda mais visível, né? Porque 82%, quase 83% são brancos, né? Os nossos senadores e senadoras. Enquanto nas questões de gênero, a gente tem aí nos deputados 85% são homens, apenas 15% são mulheres, e os senadores 84 a 16, né? Uma diferença bem gritante. Pode passar. Que é isso que a gente estava vendo refletido ali, né, no presidente da Câmara, da Assembleia no Rio Grande do Sul. Aqui eu acho esse gráfico muito interessante, que é a composição por patrimônio, né? 47% dos nossos deputados federais são milionários e 66,66% dos nossos senadores são milionários. Então fala muito da composição do nosso legislativo, né, que é para ser esse poder que representa o povo. Vocês acham que 66% do povo brasileiro é milionário, pessoal? Eu acho que não, né? Inclusive, talvez 60% do povo deva beirar a pobreza, inclusive, né? Mas eu acho importante a gente ressaltar aqui porque que muitas coisas passam pelo Senado, né? Por exemplo, a gente tem a bancada. Vou falar bem rápido disso, porque não sei que a gente tá com horário, mas a gente tem a bancada do agronegócio, né? Muitos deputados, senadores trabalham com agronegócio, então é óbvio que eles vão botar ali projetos e vão aprovar projetos que vão aumentar o seu patrimônio, né? E vão dialogar diretamente com seus interesses. Isso eu tô falando do agronegócio, mas a gente pode falar da bancada da Bíblia, a gente pode falar de grandes empresários de outros setores também. Então, acho que essa questão aqui do patrimônio, ela fala bastante de como o nosso poder legislativo legisla, né? Então, Muita coisa até agora, gente. Temos mais meia hora de aula e mais conteúdo ainda. Eu acho que mais do que já foi passado. Então, bebem água e aguentem mais um pouquinho. E dúvidas vão perguntando, gente, por favor. Tá, então a gente já viu dois poderes, né? O executivo e o legislativo. Então agora a gente vê o último poder, segundo a teoria do Montesquieu, que é o poder judiciário, né? Que então vai ter o poder de julgar, né? Conforme a gente viu antes, conforme julgar crimes, julgar as queixas da população, enfim, né? E vai interpretar as leis que o Congresso cria, né? Que o Poder Legislativo cria. Conforme, né, está na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é o guia. Tudo é feito com base nela, né? Todas as leis, as queixas, os crimes vão ser julgados a partir do que está escrito, né, do que está colocado nesse documento, nesse livro, nesse objeto que se chama, então, Constituição Federal, né? Os cargos que pertencem, então, ao judiciário são os cargos de juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras, e ministros, né, do Supremo Tribunal Federal e ministros também. No judiciário, né, como é que se chegam até esses cargos? Então, porque a gente viu que no executivo e no legislativo é por eleição, né? Nos slides anteriores ali dos gráficos, a Manu falou, então, quais são as idades, né, que podem começar a eleger, né, a partir dos 18 anos para vereadores e assim por diante. Acho que é 21 anos, na verdade, para vereadores. É 18? 21? 18? Mas no judiciário é diferente. No judiciário se entra através de concurso público. Então, tu tem que estudar muito, tu vai ter que, a princípio, ter um curso de graduação, né? Ou, quando não, especializações nessa área do direito. Então, não é por eleição, não é o povo que escolhe os seus representantes, e sim são os futuros
profissionais que vão ocupar essas cadeiras do judiciário que estudam e que demonstram através de provas e demais exercícios de competência que eles conseguem, né, participar desse poder que se chama, então, judiciário, dessa esfera de poder. Então, né, chegam nesses cargos através de concurso público, com exceção dos ministros do STF, que, como a Manu falou também lá nos slides do Executivo, quem indica os ministros, né, e as ministras para ocupar as vagas, né, são... Quantas cadeiras são? 11? Não são muitas, né, lá cadeiras no STF. E quem indica é o presidente da República, né, conforme as vagas vão liberando, porque é um cargo vitalício estar no STF. Vitalício, entre aspas, a pessoa só é tirada de lá se ela cometer um crime muito grave, tipo matar alguém. Mas, fora isso, né, os processos não acho nem sei como é que funciona, se é possível processos de impeachment de cadeira no STF, mas se houver, é só quem julga mesmo é sempre entre os pares, né? Então seria o STF mesmo que julgaria. E quem aprova, né, essas indicações dos ministros que vão ocupar essas cadeiras conforme forem vagando, conforme as pessoas vão se aposentando e tal, ou morrendo, quem aprova então, essas indicações é o legislativo. Então a gente consegue ver aí também essa questão do controle, né, do poder freando o poder, onde o legislativo fica atento ao que o executivo faz e o executivo que coloca a pessoa nessa outra esfera do poder que a princípio vai também se equiparar a ele, né? A permanência no cargo, como eu falei então antes, é vitalícia, até que se peça aposentadoria ou se renuncie, né? Ou que seja afastado por ter agido contra as leis, né? Aqui tem um organograma do Poder Judiciário, não vou meter muito nele agora, mas quando vocês tiverem um tempinho, acho que é legal vocês darem uma olhadinha por cima, principalmente nessa questão de divisão, né, do que é o sistema de justiça, né? Então a gente vê ali justiça comum, justiça federal, justiça eleitoral, que é algo que está bastante em voga nos últimos meses, por assim dizer, né, com as questões de ameaça à eleição e dúvidas e etc. Justiça do trabalho, que também é outro campo que anda bastante em alta, né, até antes mesmo do atual excelentíssimo presidente. Então a gente vê já questões que remetem à classe trabalhadora ou à justiça que protege a classe trabalhadora sendo atacada, diminuída, quando não imaginada que se extingua, né, desde 2016, ou mesmo antes, possivelmente. Então a gente vê os ataques à classe trabalhadora há bastante tempo, e a Justiça do Trabalho é um órgão bastante importante, né, que seria quem protegeria essa classe. E a Justiça Militar, né, que bem no cantinho ali, ela praticamente serve só para os seus pares, que então seus pertencentes ao quadro militar do Brasil, ao Exército Brasileiro, né? E mais para o final dos slides a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão do Exército, mas por agora acho que está de bom. E a gente vê que em último lugar, né, lá embaixo nesse onograma, o Supremo Tribunal Federal, né, que é então a comissão, o grupo, as cadeiras que vão ter o poder geral sobre todas essas esferas da justiça, né? Então vai ser, caso as queixas, os julgamentos não consigam se resolver dentro dessas instâncias, dentro dessas divisões de justiça, eles acabam então indo lá para o STF, que daí lá essas pessoas, esse grupo pequeno, vai então julgar, seja a justiça comum, seja a justiça federal, eleitoral, militar ou do trabalho. Aqui então a gente tem o Palácio da Justiça, em Porto Alegre, no lado esquerdo da imagem. É um prédio novo, recente. Acho que é legal comentar com vocês que, como a Manu já falou antes, ele está, né, na Praça da Matriz, onde a gente também então encontra nessa praça, nessa quadra, que a princípio não é muito grande, né, é pequenininha. Nessa quadra a gente tem os 3 poderes, quando não os 5 poderes, porque a gente tem ali naquela praça, então, a Casa do Poder Executivo, a Casa do Poder Legislativo, a Casa do Poder Judiciário. Também temos, então, ao lado do Palácio da Justiça, o Teatro São Pedro, podemos, então, dizer uma Casa da Cultura aqui do Estado, ou uma casa, por que não dar nos meus bois, uma classe da burguesia,
da cidade, né, considerando a dominância e a preponderância, mais antigamente falando, né, que a cultura tinha, né, era só um objeto dominado por essa classe, né, burguesa. E também tem como um quinto poder, ou quarto poder, sei lá, a Igreja da Matriz, né, gente, que é o que dá nome à praça, que por muito tempo, né, a gente tá vendo agora, vocês devem ter visto nas aulas de história, o quanto a religião, mesmo durante as repúblicas, né, e mesmo durante a queda do antigo regime, a religião se mantém com poder, sendo que ela não nem aparece, né, nessa divisão, nessa teoria do Montesquieu, uma casa ou uma esfera de poder para esse lado mais religioso, né. Mas, enfim, a igreja está ali, representando do lado dessas casas de poderes. E embaixo aqui tem o Tribunal de Justiça, um prédio basiquinho, que é onde poderia dizer que é a Casa da Justiça ou a representação do judiciário na esfera municipal. Próximo slide. Então, gente, a gente consegue ver a necessidade de que tudo isso que a gente falou agora, né, a divisão desses poderes, as leis que vão dividir esses poderes, que vão atribuir deveres e direitos, não só da população, mas também dos cargos que vão representar, né, das pessoas que vão estar em cargos públicos representando esses poderes. Se houve, então, a necessidade de juntar, né, esse compilado de informação e que vai se chamar, então, de Constituição. Então, as constituições modernas, elas começam a aplicar a separação dos três poderes. Os Estados Unidos é o primeiro país a ter uma Constituição moderna, né, no sentido de ser semelhante ao que a gente tem hoje, de ser um livro, né, um compilado de leis que falam sobre, então, esse país, essa nação. Lembrando, né, que os Estados Unidos foi o primeiro país, primeira república, né, da América como um continente, né, se independencializar lá em 1776, né. Constituições brasileiras, gente. O Brasil, ele tem enquanto os Estados Unidos, ele praticamente segue a mesma Constituição que foi criada há 300 anos atrás, o Brasil, além de ter tido a primeira Constituição muito tempo depois não, mas algum tempo depois da primeira Constituição lá dos Estados Unidos, o país teve diversas outras versões de Constituição, cada uma representando quem estava no poder executivo, né? Aqui a gente está falando então do poder executivo, conforme o contexto histórico, né? Então a gente vê a primeira Constituição brasileira surgindo lá em 1824, né? 2 anos depois que o Brasil então virou um império, se independencializou, né? Deixou de ser colônia. Houve uma demora para ela ser lançada, né? 2 anos depois da independência. Vocês vão ver mais para frente como ela se constituiu, como se constituiu a Constituição. Houve assembleias e tal, um conjunto de pessoas começaram a pensar, né? Como seria esse conjunto de leis que iriam então dirigir o Brasil. A segunda Constituição, então, vai vir com a queda do Brasil, do Império, né? Então, quando o Brasil se torna uma república, a gente também vai ver mais para frente no ano, quando o Brasil se torna uma república, né? Através do golpe lá e tal. Daí o Brasil passa um tempo também com essa segunda Constituição e a partir de 34, né? Em 1934, também após um golpe, um pouco depois de um golpe, né? Na verdade, o Getúlio dá o golpe em 1930, somente 4 anos depois vai ter uma nova Constituição. Então, o Getúlio ele chega a fazer 2 Constituições, né? Uma atrás da outra, mostrando, né? Cada Constituição dessas, mostrando como o país iria ser governado, através de que tipos de leis o país iria ser governado, e representando também todas as teorias que tinha nessa época, né? Então, a gente vê no Estado Novo, por exemplo, essa Constituição de 37 sendo muito guiada pelo contexto mundial que o mundo passava, nessa questão de ascensão do fascismo europeu e etc. Depois a gente vê mais constituições vindo, né, no período militar, né? A gente vê em 67 ali a 6ª Constituição. E por último, a gente está na nossa atual, né, a 7ª Constituição, 7ª versão da Constituição, que foi então promulgada em 88, né, chamada então de Constituição Cidadã,
e que é ainda até hoje um exemplo assim de como se fazer uma Constituição que consiga abraçar o maior número de causas, maior, que se abranja o maior grau possível da população, que represente em maior grau possível a população, né? Então a gente vê na Constituição Cidadã a questão das mulheres, né? Ou a questão de movimentos indígenas, de movimento negro, da classe trabalhadora. A gente vê bastante leis e diretrizes e tal para essas populações e que protejam essas populações, né? Comparado em outras constituições, por exemplo, a questão da mulher não era nem citada, né? Começou a aparecer na Constituição de 1934 porque o voto feminino foi promulgado, mas antes disso nem isso era, né? Mas a gente vai ver essas questões mais pequenas ao longo do ano. A Constituição da República Federativa do Brasil, né, gente? Então, aqui a gente vai estar falando agora da atual Constituição, que tem até, bastante famosinha essa foto do lado ali, a capa da Constituição. Hoje em dia tem uma versão mais atualizadinha e tal, mas o design, por assim dizer, é o mesmo, né? Um pedaço da bandeira do Brasil. Ela foi elaborada, então, pela Assembleia Nacional, né, Constituinte, presidida pelo deputado Ulisses Guimarães e composta por 559 parlamentares. Então, a gente vê que nesse período, né, de final da década de 80, o Brasil tinha mais deputados e deputadas do que tem hoje, né? Hoje a gente tem 513, na época tinha 559. Por que se reduziu, quando, como, isso eu não sei te responder, gente. Nem me pergunta. Então, essa Constituição vai restabelecer a democracia, né, que havia sido interrompida no Brasil. Então, na própria Constituição que foi lançada durante o período de ditadura militar, né, lá em 67, então era algo legal o Brasil estar nesse regime militar, e essa Constituição, então, retirava essa questão de legalidade desse regime, né, e colocava, então, que o Brasil era uma república democrática, que deveria, então, haver votos para ocupar os lugares do poder executivo e legislativo, né? Essa Constituição então, também prevê a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas e vai instituir então preceitos progressistas, tais como a igualdade de gênero, né? Como a gente falou antes, a questão da mulher, a criminalização do racismo, então a partir dessa Constituição de 88 que as práticas racistas, ou algumas práticas racistas, né? A gente sabe que isso não é bem levado ao pé da letra hoje em dia, conforme as inúmeras notícias de casos de racismo que são impunes, né? Mas não é o caso agora de falar sobre isso. Mas nessa Constituição traz, então, a criminalização de práticas e atos racistas, proíbe, então, a tortura, né? Uma prática que, a princípio, estava na Constituição durante a ditadura, né? A gente lembra dos atos institucionais, né? Os AIs. Direitos sociais, como educação, trabalho e saúde, também vão estar garantidos nessa nova Constituição, né? Um exemplo disso é a criação do Sistema Único de Saúde, né? Garantindo, então, à população brasileira o direito à saúde, né? A gente vê a criação também ou revitalização, ou melhorias em outros ministérios, como de educação e trabalho, que essa nova Constituição vai trazer. Um ponto importante, que eu acho que, puxando mais a sardinha para o meu lado de pesquisa como historiador, é que houve, por exemplo, na época, inúmeras manifestações de movimentos políticos, de grupos políticos, para incluir a questão na época tão chamada homossexualidade, mas que hoje a gente podia colocar como questão LGBTQIA+, e foi uma questão extremamente criticada, oposta. Foi colocada muitas pessoas que se diziam progressistas nessa época, por exemplo, o que eu quero dizer, foram contra a colocação de direitos ou mesmo de questões que trabalhassem com as relações de sexualidade de gênero, né? No sentido além de homem e mulher. Então, temos até... Eu cheguei a ter contato com materiais que saíram nos jornais mesmo da época que era uma aberração trazer essa população para uma Constituição. Então, se vocês procurarem brevemente, e devem ter trabalho sobre isso, o quanto a questão do movimento, né, na época então chamado homossexual, foi extremamente ignorada e não acabou entrando em nenhum momento nessa Constituição. Somente agora, em 2010, né, há um tempo atrás, que, por exemplo,
o casamento homoafetivo foi colocado como algo legal. Então, desde 2010 a gente tem na Constituição hoje em dia tem outras leis também sobre essa parcela da população. Mas não ela, não, só para mostrar que, por máximo que teve todos esses direitos, esses avanços, e de fato ela é uma Constituição, não recebe à toa esse título de Constituição Cidadã, ela ainda não é universal, ela ainda não é perfeita, sem defeitos. As principais conquistas da Constituição de 88, né? Bati o pau agora na Constituição, mas vamos falar um pouquinho agora de outras conquistas. Ela vai ser então considerada uma das mais avançadas do mundo, né, no que se refere a direitos e garantias fundamentais. Entre os principais avanços da Constituição de 88 estão, então, a eleição direta para cargos eletivos, o que tinha sido até excluído pela ditadura militar, que era eleições indiretas, né, era eles mesmos que colocavam os seus cargos. A redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos, a garantia de maior autonomia para os municípios, e a liberdade de expressão e fim da censura aos meios de comunicação, filmes, peças de teatro e músicas, etc. Criação do SUS, como eu já falei anteriormente. Um marco, né, nos direitos dos indígenas, com a demarcação de terras indígenas e proteção do meio ambiente. Garantia de direitos trabalhistas, né, como seguro-desemprego, abono de férias, jornada semanal de 44 horas, direito à greve, né, então o direito à greve é algo que está na Constituição, né, e a liberdade sindical, né, boa parte dessas coisas que a gente falou agora, isso haviam tudo sido excluídas da Constituição durante o período anterior, né, que era o período da ditadura. O SUS existe desde 88, exatamente, Nicolas, desde é a data que marca. Quase 40 anos. Quase não, né? Falta um pouquinho. E a igualdade de gênero e fomenta o trabalho feminino com reconhecimento de direitos individuais e civis e sociais. Pode falar, Manuel. Eu vou comentar rapidinho isso que o Nicolas falou. Vai demorar um tempo até implementar, né, o SUS como ele é de fato hoje, porque é uma rede gigantesca, né, gente? O SUS está em todo o Brasil, o mundo todo vem para o Brasil estudar o que é o SUS, sabe? Porque é uma coisa muito fora da curva, sabe? Do que se faz na Amazônia, enfim, é muito incrível. Então, ele é criado em 88 com a Constituição, mas ele demora um tempo até se tornar o que ele é hoje, tá? E eu queria comentar um pouquinho isso dos povos indígenas, porque eu não sei se vocês acompanham essa questão, mas o STF está para julgar uma das tarefas, eu ia comentar isso antes do judiciário, o judiciário, né, e o direito, uma área do conhecimento, é uma área do conhecimento humana, né? Então é isso, as leis estão escritas, mas elas estão abertas à interpretação, cada pessoa pode ler de uma forma. Então, geralmente, o STF entra quando tem essas discussões quanto à interpretação das leis, né? E essa questão do marco... o STF está para julgar a questão do marco temporal. O que é o marco temporal? Aqui a gente trouxe, né, que a Constituição foi um marco, né, para os direitos dos povos indígenas, porque até então eles eram entendidos como tutelados pelo Estado, eles eram protegidos, eles eram entendidos como, assim, inocentes, eles precisam que o Estado esteja ali para protegê-los, enfim. E a partir de 88 se entende que não, eles são povos, eles são seres humanos normais que precisam ter acesso, né, aos seus direitos, principalmente o direito à terra, né. Então, vem principalmente com a demarcação das terras indígenas, que geralmente são proteções de área ambiental, né? Então, onde tem uma área ambiental, tem uma reserva indígena, enfim. Só que a Constituição traz uma pegadinha aí, que ela é esse marco temporal. Então, se demarcam as terras indígenas que são ocupadas de 88 para frente, se desconsidera todo o passado das populações indígenas. Então, uma população que saiu do seu território original e estava ocupando outro, ela acaba perdendo esse direito àquela sua terra original, né? A não ser que se comprove, aí tem que fazer uma série de estudos, enfim, é uma luta bem complicada. E vem uma série de negociações com o Estado, que é muito doloroso e que causa inúmeras mortes e muita violência, é uma questão muito delicada. Inclusive no Mato Grosso, saíram uns vídeos essa semana, assim, os povos indígenas sendo matados a sangue frio, assim,
A gente viu agora o caso ali do ambientalista, né, e do jornalista inglês que foram assassinados, enfim, tudo isso está relacionado com essa questão. E aí agora o STF vai discutir essa questão do marco temporal, se aprova ou se não, o que se vai fazer em relação a isso, né? Então fiquem ligados que aí tem uma questão dos três poderes dos povos indígenas da nossa Constituição que tem tudo a ver, né, com essa aula e que está acontecendo agora, no tempo presente, né, que vai provavelmente repercutir na mídia nos próximos dias. Perfeito. E, gente, agora... Ops, tá mutado. Deu. Liga o microfone. É isso. Tá, então a gente viu então um pouco da Constituição, né? A gente viu que ela é então esse conjunto de leis e diretrizes e tal, que, né, conforme a gente viu, a nossa última Constituição, ela teve um avanço em diversas esferas, né, públicas que antes não eram vistas pelas constituições, e que a gente vê que essas novidades que a Constituição de 88 traz são bem vão de encontro, né, vão ao encontro, na verdade, com as ideias do iluminismo, né, principalmente com ideias de direitos e de liberdade dos indivíduos, né, sendo então uma questão bem mais ampla do que na época do iluminismo foi pensada. Se no iluminismo eles pensavam somente para seus pares, não imaginavam, né, liberdade e direitos também para mulheres ou para outros povos além dos povos europeus. Agora a gente então vê o exemplo da Constituição de 88 brasileira sendo um exemplo disso, né, de uma evolução. Não gosto dessa palavra, mas acho que nessa questão cabe bem. Então, gente, uma questão que é bastante em voga nos últimos dias, nos últimos dias também, né? A gente vê a CPI do sertanejo que a Anitta inventou. Mas a gente trouxe essa questão da CPI foi bem na época da Covid, né? Da CPI da Covid. E a gente traz então o que é a CPI, né? O que é essa comissão parlamentar de inquérito? Ela existe, né? Ela é algo que está na Constituição, então que a Constituição coloca ela como uma possibilidade. E é então uma questão de mecanismos que vão auxiliar os três poderes a se fiscalizarem. Então, tem outros mecanismos na Constituição, e um desses mecanismos é essa possibilidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, né, o que a gente chama de CPI. Ela é um mecanismo que se mira mais, né, no Poder Legislativo, então é o Poder Legislativo que aciona ela, né, que cria essa comissão parlamentar, e ela se cria essa comissão quando uma minoria parlamentar, então quando uma parcela pequena das cadeiras que compõem lá a Câmara de Deputados, uma parcela mais especificamente de 1/3 dos deputados ou de senadores, né, tanto senadores quanto deputados podem abrir e participar dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela prevê, então, que há certas posturas ou situações do governo, né, que o Poder Executivo está fazendo, que devem ser questionadas, que devem ser debatidas. Então, quando uma parcela da Câmara de Deputados, que normalmente não é uma parcela que está ligada ao governo, ou seja, é uma parcela que é... esqueci a palavra agora. Oposição ao governo. Quando essa parcela sente que algo deve ser questionado, que deve ser debatido, então ela abre essa comissão. E para abrir uma CPI é necessário, então, que hajam embasamentos jurídicos e fatos sólidos, né? Então, a partir do momento que eles juntam uma documentação jurídica, uma documentação sólida, física, de perguntas e coisas que o executivo está fazendo e que devem ser, então, questionadas ou, melhor, julgadas, quando eles juntam esse material, então se abre, então, uma comissão de inquérito. Aqui, então, a gente tem um gráficozinho, né, que mostra, então, como é criado uma CPI, né? O principal motivo dela, de uma CPI, é investigar um fato, né, que seja muito importante para a vida pública, que seja de ordem constitucional, legal, econômica, né? Então, o primeiro passo é 1/3 da Câmara Legislativa se juntar. O segundo passo é o pedido que deve conter um fato investigado, né? Então eles fazem uma pergunta ou colocam uma situação que deve ser investigada. E o terceiro passo, quarto passo, é quando começa então a investigação, né?
O que uma CPI pode e não pode fazer, aqui tem várias questõezinhas, né? Mas a primeira, que eu acho que as principais é convocar as pessoas e principalmente convocar o próprio presidente, né, para ser questionado, mas isso também, como a gente vai ver logo em seguida, demonstra uma série de processos, mas ela pode, né, chamar. E o que não pode, né? Não pode punir, porque não cabe ao legislativo punir nem julgar, né? Quem faz isso é o Poder Judiciário. E também não pode, como por exemplo, pedir a instalação de grampos, mas em compensação eles podem pedir quebra de sigilos de documentos. Então são questões que essa parcela desse grupo, né, que a princípio é um grupo minoritário na Câmara, consegue ter poder para fazer, né, que poder esse que antes, né, dessa comissão existir, eles poderiam não serem ouvidos, né, porque normalmente quem é a maioria na Câmara é quem acaba sendo ouvido, né. Aqui, então, um pouquinho sobre a CPI da Covid, né? Então, em março de 2021, o senador Alessandro Vieira e o senador Jorge Cajuru impetraram um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que o presidente do Senado, né, adotasse as medidas para a instalação de uma CPI. O presidente não analisou o requerimento e em 8 de abril, né, o STF, então, decidiu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, procedisse aos trabalhos da comissão. Então, enviou um mandado de segurança para o plenário e o STF debater o assunto. Então, o STF discutiu sobre essa possibilidade de ter uma CPI e aprovou. Os motivos que os deputados encontraram para abrir essa comissão de inquérito, né, era apurar as eventuais falhas do governo federal no enfrentamento à pandemia e, em especial, a situação da falta de oxigênio que o estado do Amazonas passou, né? Não sei se vocês lembram, mas houve, né, uma falta de oxigênio e várias pessoas, muitas pessoas, na verdade, acabaram morrendo por essa falha de administração do serviço, né, do serviço público. Então, os deputados quiseram abrir um inquérito para isso, né? E se a CPI concluir que existem indícios de ilegalidade, né, tal conclusão, então, é enviada para o Ministério Público e é essa instituição do Ministério Público que vai ser responsável por apontar, né, os envolvidos nas falhas que a pandemia teve, né, nas falhas, no caso, no sentido de motivos que não tiveram oxigênio lá no estado do Amazonas. Por que uma CPI não pode convocar o presidente e os governadores? Justamente pela separação dos três poderes, né? O chefe executivo não poderia ser convocado por uma comissão de outro poder legislativo. E os governadores e prefeitos, nesse quesito, entra então a questão dos chefes de um dos poderes. Além do princípio de separação dos poderes, entra em jogo também o princípio federativo. Aqui está dizendo então que o presidente não pode ser convocado e os governadores e prefeitos não podem ser convocados porque eles não são do poder executivo, né? Porque são do poder executivo e só pode convocar quem é do poder legislativo. Mas existem, né, possibilidades na própria Constituição, do jeito que se interpreta, que eles poderiam, então, convocar essas pessoas conforme o que elas têm para dizer. Só ali o princípio federativo é uma coisa interessante também, que é essa divisão entre o que é do município, o que é do estado, o que é federal, né? Então, um deputado federal, ele não pode convocar um governador do estado. Isso é o princípio federativo da autonomia dos estados, né? E dessa autonomia entre instâncias. O Nicolas pediu qual a diferença entre quebra de sigilo telefônico e instauração de grampos. Tem um exemplo muito clássico, né, que o Moro fez com a presidenta Dilma, que ele instalou grampos telefônicos e ele viu uma conversa dela com o presidente Lula e vazou essa gravação. Só que eu acho que ele não tinha essa quebra do sigilo telefônico, porque isso é uma questão legal. Tu pode instaurar os grampos de forma ilegal e aí depois pedir, né, essa quebra do sigilo telefônico ou antes, enfim, não sei. A questão é que a quebra do sigilo telefônico, ela é legal. Então, tu tem uma autorização da justiça para fazer isso dentro de uma investigação, enquanto os grampos, eles podem ser instalados sem essa autorização. Acho que essa é a maior diferença. E seriam ilegais, no caso. E nesse caso da Dilma, a divulgação dessas gravações foi mais ilegal ainda, porque é isso, né? É um representante do Poder Judiciário soltando grampos, uma gravação telefônica da presidenta da República, né? Tem um conflito de poderes ali muito sério.